Vamos lá, pessoal. Estudar para concurso sem método de estudo gera a situação mais triste que eu já vi. É quando a pessoa, ela estuda muito tempo e ela sempre nota que ela precisa de mais e mais e mais e mais tempo, porque conforme ela avança, vai ficando aquele monte de matéria para trás, então ela tem que se preocupar com o avanço e se preocupar com o que ficou para trás. E aí ela sempre precisa de mais horas e ela sente que ela tá se afogando, ela tá ali meio que soterrada de matérias, ela sente que ela perde o controle. Normalmente nesses casos a pessoa chuta o balde, para um tempo, muda de foco, depois começa tudo de novo, o começo é só alegria, porque você só tem matéria pra frente pra ver, e daqui a pouco o negócio descontrola novamente. Sem as revisões cadenciadas e planejadas, a pessoa sente que ela nunca lembra o que ela estuda, começa a achar que tem até problema de memória. Isso é bem comum, uma reclamação que eu vejo bem comum nos concurseiros. E tudo isso faz a pessoa acreditar que ela não é capaz, que concurso não é pra ela, que isso é pra gente muito mais inteligente. E não é uma questão de inteligência, é uma questão de gestão do estudo, que é muito diferente da gestão do estudo que a gente fazia na escola, na faculdade, ou até mesmo no mestrado, num doutorado. Concurso público é tipo um universo paralelo, sabe? Então, o que acontece? A gente pega, muitas vezes, aquele modelo de estudo de antigamente e joga pra cá, pro mundo do concurso. E não cabe. E aí vem a frustração, e o cansaço excessivo, e a baixa autoestima, e os anos vão passando, e efeito bola de neve, você já viu. Culmina, muitas vezes, numa depressão, num transtorno de ansiedade, nas duas coisas, e às vezes até na tal desistência, a pessoa fala concurso é um jogo de cartas marcadas ou coisas para um sonho para uma pessoa realmente muito acima da média. Eu tô aqui, eu sou a média, eu moro inclusive na curva, eu não sou o ponto fora da curva, e eu passei em vários concursos, como eu conheço várias pessoas com essa mesma história. Então não tem a ver com uma inteligência acima da média, tem a ver com uma gestão inteligente do seu estudo. Então o que é um método de estudo? Quando você vai contratar um coach, por exemplo, ou quando você vai tentar desenvolver o seu próprio método de estudo, o que você precisa levar em conta? Afinal de contas, o que compõe um método de estudo? Sabe aquelas perguntas que a gente faz e muitas vezes a gente não sabe a resposta, mas toca o estudo mesmo assim? A gente meio que varre para debaixo do tapete? Então, o método responde a essas perguntas que ficam te incomodando. Quais são essas perguntas? Que horas que eu leio e que horas que eu faço resumo? Eu grifo ou eu faço resumo? Eu compro o mapa mental ou eu faço meu próprio mapa mental? E se eu tenho um mapa mental comprado, eu tenho que escrever alguma coisa nele ou só usar ele? Eu tenho que ler o PDF de novo? Eu uso o PDF ou o livro? Quando que eu faço as questões? Eu tenho que fazer questão todo dia? Se eu tenho que fazer questão todo dia, quantas questões? E eu tenho que estudar os erros? Como que eu estudo os erros? E montar caderno de erros, o que é caderno de erros, como faz o caderno de erros e depois que eu fiz, quando que eu reviso esse caderno de erros. Putz, e a jurisprudência? Quando que eu vou ler jurisprudência? E a lei seca? Eu compro um vade-mecum? Não sei. Bom, o método de estudo tem que responder tudo isso. Você tem que saber qual momento você vai ler, qual momento você vai fazer questões, em qual momento você vai fazer uso das videoaulas, em qual momento você vai montar o caderno de erros, como é esse caderno de erros, como torná-lo mais otimizado, né? Em que momento você vai revisar esse caderno de erros, em que momento você vai revisar a teoria, em que momento você vai revisar a lei seca. Então, a revisão, o método de revisão, ele é o pilar assim mais importante do método de estudo. Você tem que ter uma cadência, uma frequência de revisão pré-determinada. Se você errar o cálculo dessa frequência, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no momento da revisão e você não vai fazer uma revisão, você vai fazer um retrabalho. Como é que você vai saber a diferença entre revisão e retrabalho? É simples. Vamos supor que você gastou 6 horas em 4 blocos de 1h30, tá? Vamos fazer uma conta, eu gosto sempre de dividir em blocos de 1h30, para ver um PDF todo, ler e fazer as questões e montar o caderno de erros e usar a lei seca. Tá? Todas as etapas, as 4 etapas. E vamos supor que você levou, então, 4 blocos de 1h30. Às vezes demora muito mais que isso, tá? Mas só pra gente fazer uma conta. 4 blocos de 1h30. Quando você vai revisar esse PDF, você não pode gastar de novo 4 blocos de 1h30, porque isso não é revisão. Isso é retrabalho. Você tá fazendo o trabalho novamente, você gastou o mesmo tempo. Você não ganhou velocidade para passar por aquela aula, entendeu? Então você tem que ter uma frequência tal de revisão que quando você volta naquela aula, não deu tempo de você esquecer
tanta coisa. Então você tem que tentar sempre baixar a quantidade de blocos de 1h30 que você leva para rever uma matéria. E aí, cada pessoa é uma pessoa, cada nível de estudo é um nível de estudo. Às vezes a frequência que você vai determinar para uma disciplina não é a mesma que você vai determinar para uma outra disciplina que você tenha mais dificuldade. Tem matéria com mais carga de memorização, então demanda mais, demanda uma revisão mais frequente, enfim. Tem uma série de fatores que você vai ter que levar em conta para definir essa frequência de revisão. Mas ela tem que ser uma conta muito precisa, porque se passar tempo demais, vai virar um retrabalho. E se passar tempo de menos, sabe o que acontece? Você não sai do lugar. Então, saber revisar. E revisar não é só, eu vou revisar a aula anterior. Se você está no PDF 10, você tem 9 para trás para revisar. E você tem que dar um jeito de gerir isso. Tem um único jeito certo de fazer isso? Não. Tem gente que faz determinadas revisões que eu não acho boas. Por exemplo, eu não gosto da revisão chamada curva do esquecimento, de 24 horas... 7 dias, 30 dias, eu detesto essa revisão, meus alunos em regra também não gostam dessa revisão, agora tem gente que faz e ama e dá super certo. Então você tem que ver o que funciona pra você. Como é que você vai fazer isso? Tentativa e erro, amor, tem muito caminho não. Você vai testar e vai ver se tá funcionando pra você. Então tem várias maneiras de você criar determinar um método de revisão. Revisão é o pilar. Um outro pilar é o estudo do caderno de erros. Tem que montar o caderno de erros, tem que saber montar o caderno de erros de uma forma otimizada, tem que saber revisar esse caderno de erros de uma forma otimizada. Questões, eu sempre recomendo que você faça todas do PDF se você tiver tempo. Se você tá com a corda no pescoço de tempo, eu recomendo que você faça a metade, escolha sempre as mais recentes e sempre questões da sua banca, tá? Outro pilar importante do método de estudos é a definição de um cronograma de estudos. E esse cronograma você tem que criar com base no peso da disciplina no certame. Você tem que levar em conta seu conhecimento prévio, uma matéria que você já domina um pouquinho ou não domina nada, né? É um tipo de matéria que você tem mais facilidade ou mais dificuldade? Raciocínio lógico eu tenho mais dificuldade, então vai ter mais carga horária, né? Você tem que criar esse cronograma de estudos, determinar quais matérias você vai ver no dia, quantas vezes ela vai aparecer semanalmente. Eu recomendo, inclusive, que você faça um cálculo de carga horária semanal, porque aí a gente vê claramente se está uma divisão justa, levando em conta a dificuldade da matéria, conhecimento prévio, volume da matéria é muito importante. Tem matéria que são 5 PDFs, tem matéria que são 20. Então você tem que levar isso em conta também para você andar pareado ali com as disciplinas que você se propôs a estudar naquele momento, certo? E as metas de volume. As metas de volume, elas dão um norte, né? Eu sempre falo com os alunos, não é uma faca no peito, é um parâmetro. O parâmetro não pode ser mais importante do que a qualidade do seu estudo, mas o parâmetro também é importante, né? Quando você começa a determinar metas de volume, você começa a vislumbrar onde você vai estar em cada disciplina em 4 meses, 5 meses, 6 meses, você fica mais animado para estudar, procrastina menos e começa a ter uma visão mais realista do mundo do concurso. Muitas vezes um aluno, ele às vezes acha que em 3 meses ele vai conseguir ver um edital. E aí, quando você vai calcular ali no bico do lápis, você vê que isso não é possível, né? Muitas vezes isso não é possível. Vou dar um parâmetro aqui para vocês. Um aluno que tem uma carga horária semanal para uma matéria de 4 horas e meia, vamos dizer que ele estuda essa matéria segunda, quarta e sexta, 1h30 cada dia. Ele vai bater aí, levando em conta o tamanho desses PDFs, esses cursinhos famosos, ele vai bater de 2 a 3 PDFs por mês, no máximo, se ele não tem um conhecimento prévio daquela disciplina. E aí você calcula, né? Se você bate, vamos dizer, 3 PDFs mês, que é tipo top do top do top da performance que eu costumo ver nos alunos, né? Muitas vezes são 2. Você começa a perceber que você vai levar uns 6 meses para passar aquela matéria, às vezes mais, dependendo do tamanho da matéria. E você tem que lembrar que você tem revisões para fazer no meio, não é só avançar. E quanto mais para o final da matéria, mais devagar você anda. Por quê? Porque você tem a matéria de trás para gerir também. Então você tem que ter um tempo para isso. Tá entendendo que é um cálculo relativamente complexo? Criar um método de estudo, ter um método de estudo é muito importante. Às vezes é difícil você inventar um sozinho, principalmente se você é iniciante. Eu inventei o meu quando eu tinha uns 4 anos de estudo, depois de fazer tudo que você pode imaginar, tentar de tudo e fazer um monte de coisa errada. Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma memória naturalmente boa. Eu sou a pessoa que eu paro o carro no shopping e eu nunca lembro nem em qual andar de garagem eu parei o carro. Eu não tenho uma memória boa. Eu perco as minhas coisas em casa o tempo inteiro. Eu nunca sei onde está o meu celular, por exemplo. Né? Então eu não tenho uma memória boa. Mas eu precisei, por isso, desenvolver um método de revisão bem forte, digamos assim,
para que eu conseguisse reter e deu muito certo, né? Quer dizer que você vai se adaptar ao meu método? Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que testar o meu e o de quem mais você achar que fecha com suas ideias, com a sua visão do concurso público, tá? Então, pessoal, método de estudo é basicamente isso. Eu vou recapitular aqui para vocês. É importante ter um cronograma, é importante ter metas mensais de volume. Por que eu não gosto de metas diárias? Só essa observação. Se você fala, eu vou ler 20 páginas dessa matéria hoje, minha meta é 20 páginas, como que você vai dizer isso? Tem partes da matéria que você só tem que ler explicações e aí passar 20 páginas é mole. E tem partes que é basicamente decoreba. Como é que você passa 20 páginas de decoreba? Como é que você decora 20 páginas num dia? Não dá, é muito difícil você determinar um número de páginas por dia. Tem uma média de 10 a 15 páginas por hora de avanço, tá bem legal. Mas isso varia muito de disciplina para disciplina, tá? Isso é um parâmetro, não é uma faca no peito. Então eu acho muito complicado você determinar, porque depende do ponto da matéria em que você tá. Em alguns momentos você vai andar muito mais rápido, em outros momentos muito mais devagar. Por isso que eu gosto de definir uma meta mensal. Quando o aluno fica muito aflito, eu quero uma meta mais próxima. Cada semana do mês é um quarto da meta. Pronto, simples assim. Mas meta diária eu acho que só estressa e não é realista, sabe? Enfim, então tem que ter o cronograma, tem que ter as metas mensais de volume, tem que saber quando vai ler, quando vai fazer questões, quando fazer o caderno de erros, como fazer o caderno de erros, como revisar, quando revisar a teoria, quando vai ler lei seca, quando vai revisar a lei seca, quando vai fazer questões, quando não vai fazer questões. Enfim, quando você vai fazer cada etapa do seu estudo, certo? Isso é o método. Eu vou fazer simulado, não vou fazer simulado, isso é papo para outro vídeo, mas também faz parte do método. O método são todas as decisões acerca do seu estudo. Se você vai usar, por exemplo, resumo, se você vai resumir à mão, não faça isso, depois eu falo com vocês em outro vídeo. Mas se você vai fazer resumo à mão, se você vai fazer um resumo em formato de texto, um formato de quadro comparativo, se você vai comprar um resumo, se você vai usar o resumo que o professor botou no PDF, se você vai fazer memória, blá, 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 blá. Tudo isso é o método de estudo. Se você não tiver resposta para todas essas perguntas de antemão, sabe o que acontece? Você não fica só desorganizado. Você se rasga de estudar e você não tem um resultado legal. E é muito triste ver isso, porque eu já recebi muitos alunos com 3 anos, 4 anos, 5 anos, até mais tempo de estudo, inteligentes, esforçadíssimos, com cargas horárias absurdas. Não é incomum o aluno chegar até mim e eu reduzir a carga horária dele porque tá fazendo um absurdo, não tem como sobreviver aquilo, não tem como reter bem naquele exagero. E o aluno, ele chega cansado, ele chega com a autoestima baixa, ele chega muitas vezes com um transtorno de ansiedade ou com um processo depressivo. E aí a gente tem que levantar esse aluno das cinzas, do pó, né? Fortalecer esse aluno emocionalmente e ainda ele tem que continuar caminhando, né? No estudo para concurso. Então, às vezes, quando ele descobre um método de estudo que existe isso, que isso dá diferença, que não é que você não vai estudar ou vai estudar muito menos, você vai estudar pra caramba, não me entenda mal, mas pelo menos você vai ver o resultado do seu estudo. Às vezes o aluno ele chega muito cansado e isso é triste, porque às vezes o aluno ele tem até que dar uma parada para se recompor, às vezes o aluno tem um burnout, assiste o nosso vídeo aqui sobre burnout. E às vezes o negócio vai tropeçando e enfim, sofre muito mais, demora muito mais. Tá? Então, o método de estudos, ele não é só uma realiza-organização, ele é um potencializador do seu resultado, ele faz o resultado do seu esforço aparecer, entendeu? Então, é super importante que você tenha um método. Se você não tem um método, para tudo que você está fazendo, ou você cria o seu método, ou você lê um livro de concurso que vai te ensinar um método no Mente Concurseira. Tem o método Mente Concurseira na íntegra, mas você não precisa, não é o único método do mundo. Você pode escolher seu próprio método, outro professor, outro coach, um cursinho, enfim. Tenha um método, não importa de onde ele veio. O importante é que ele funcione. E como é que você sabe que o método que você escolheu está funcionando para você? É muito simples. Contra fatos não há argumentos. Se o seu percentual de acerto está sempre subindo, ainda que devagar, o seu método tá legal. Se quando você vai revisar, você lembra uns 80% da matéria, pelo menos, o seu método tá legal. Se você tá cobrindo todas as bases, lei seca, questões, teoria, o seu método tá legal, certo? Me conta aqui qual é o seu método. Um abraço. Beijo, pessoal!